E se eu te dissesse que o brasileiro está ficando 8,2% mais pobre a cada ano que passa? E isso eu não estou falando de questões políticas, eu não estou falando de questões de estabilidade econômica, eu estou falando de uma questão estrutural dentro da economia brasileira, e não só na economia brasileira, mas de diversas economias, principalmente das maiores economias do planeta, vivem algo similar àquilo que a gente está vendo no Brasil hoje. Se você é brasileiro, se você reside no Brasil ou tem renda no Brasil, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo para você entender por que você está ficando mais pobre a cada ano que passa no que diz respeito à moeda brasileira e por que você deve entender o Bitcoin como sendo um método para evitar esse empobrecimento estrutural que está acontecendo dentro da economia brasileira. Antes disso, eu queria deixar claro que isso daqui não é um vídeo mais relacionado à política, não está relacionado ao tipo de governo que existe atualmente, mas sim, de fato, a uma questão estrutural dentro da economia brasileira, que é a principal forma que o Estado utiliza para se financiar, e eu já trouxe isso em vídeos anteriores. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveita para se inscrever e comenta aqui embaixo se você já viu o vídeo onde eu comentei por que o Bitcoin seria uma necessidade, uma questão de sobrevivência para todo brasileiro, tá? Eu vou deixar inclusive o card aqui em cima, caso você não tenha visto esse vídeo, recomendo que você veja lá. E se você acha esse conteúdo interessante, deixa o seu like também, que isso vai estar ajudando a gente a compartilhar mais desse conteúdo. Boa parte daquilo que eu tô falando aqui, que eu vou trazer de dados daqui a pouco para vocês, foi publicado inicialmente lá para os assinantes do Block Trends Pro, que é a nossa plataforma principal, onde a gente está compartilhando esses materiais. E se você quiser ter um gostinho daquilo que a gente vai trazer lá no Block Trends Pro nos próximos meses, você pode se inscrever numa imersão gratuita que a gente vai fazer agora no dia 26 desse mês, e o link está aqui na descrição. Vai ser uma imersão sobre Bitcoin, onde a gente vai abordar métricas sobre a precificação do Bitcoin. Mas não se preocupe, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O que eu queria falar de fato nesse vídeo aqui para vocês é por que o brasileiro está ficando cada vez mais pobre ao longo dos anos. E uma das principais formas da gente medir a capacidade que o brasileiro tem de pagar suas contas, de ter acumulação de riqueza, de fazer acumulação de capital, é obviamente através dos salários médios no Brasil. E quando a gente para raciocinar sobre essa dinâmica dos salários médios no Brasil, a gente está atualmente com um salário médio pouco acima dos R$ 3.200 no Brasil, partindo aqui dessa ótica de 2012 até agora de 2024. Inclusive, esse é o valor bem similar àquilo que já estava sendo praticado lá em 2020, inclusive aí em 2021 e 2022 o salário médio do brasileiro acabou caindo fortemente, tá? E depois voltou a subir e está nos mesmos patamares dos últimos 4 anos. Mas o salário médio em si não é aquilo que deve ser importante para a nossa análise. Você não deve pegar exclusivamente o salário médio e acreditar que isso daí é um medidor de riqueza. Por quê? Porque nós precisamos entender o poder de compra desse salário médio e, além do mais, quanto é de destruição de poder de compra que está sendo efetuado a cada ano. E existem diversos métodos de fazer isso, inclusive um dos principais métodos utilizados pelos economistas tradicionais é através do IPCA ou de índices de inflação de preços. Entretanto, existe um método ainda mais avançado que é observando justamente a variação na oferta monetária do real, né? Nesse caso, a gente está olhando aqui o agregado monetário M2 em milhões de reais e a gente vê uma constante subida exponencial nessa base monetária. E por que isso é uma forma da gente ver o quanto de destruição de riqueza está sendo efetuado no Brasil? É pelo fato de que quanto mais unidades monetárias existem circulando na economia, onde não há um nível de demanda suficiente para que essas novas ofertas monetárias sejam inseridas, acaba existindo uma disparidade, e essa disparidade de crescimento aqui, quando eu estou falando de um alto crescimento na oferta de dinheiro sem um alto crescimento na população ou sem um alto crescimento no nível de atividade econômica, a gente acaba vendo uma deterioração no poder de compra dessa moeda. E é justamente isso que a gente está vendo no Brasil atualmente. Quando a gente para raciocinar sobre o aumento dos salários médios, a gente vê que nos últimos, pelo menos desde 2010 para cá, o salário médio no Brasil ele teve um crescimento de 4,62% ao ano. Obviamente, como vocês viram ali, em 2020 teve maior, teve uma queda, depois voltou
voltou a subir agora de 2023 para cá, mas quando a gente para raciocinar, para observar o crescimento médio ao longo desses últimos 14 anos mais ou menos, a gente teve um crescimento de salário médio na faixa dos 4,62%. Só que isso é um problema. Por quê? Porque a verdade é que isso não está acompanhando o crescimento do M2, ou seja, o crescimento do salário médio brasileiro está bem abaixo do crescimento da oferta monetária. E como eu falei que quanto mais a oferta monetária cresce, mais ela deteriora a capacidade do poder de compra de cada uma dessas unidades monetárias, ou seja, R$1 compra cada vez menos ao longo do tempo. E quando a gente para observar justamente nessa janela de observação de 2010 até agora, a gente consegue identificar que a base monetária do real, ou seja, esse agregado monetário do real, esteve crescendo na faixa dos 12,83%. Então, quando a gente quando a gente coloca essa diferença, quando calculamos essa diferença, a gente percebe que o brasileiro médio está ficando pobre 8,21% a cada ano, tá? E essa discrepância é justamente no quanto de poder de compra está sendo destruído na economia brasileira em relação ao crescimento dos salários médios no Brasil. Isso significa que o salário médio do brasileiro não está acompanhando a destruição do poder de compra que está sendo efetuado no real atualmente, tá? E a gente pode até extrapolar um pouco mais, eu não vou entrar tanto em detalhes nessa parte, mas a gente fez esse estudo aqui no Block Trends, extrapolando justamente para os próximos 30 anos. E aqui em laranja é justamente a projeção do M2 em relação à projeção do salário médio. Vocês podem perceber que esse cenário aqui, entre 2010 e 2024, olhando para trás, ele segue aumentando a cada ano, então essa disparidade no crescimento da base monetária em relação ao crescimento do salário médio, ela segue aumentando, e quando a gente projeta essa taxa de crescimento anual para o futuro, para os próximos 30 anos, fica algo ainda mais preocupante. Você pode ver que lá para 2050, 2055, essa discrepância, essa diferença entre o crescimento da oferta monetária brasileira e o crescimento dos salários médios vão ser ainda mais impactantes. Isso significa, em termos práticos, que nos próximos 30 anos é possível, é bem provável, na verdade, estatisticamente, que o salário médio não acompanhe o crescimento da inflação monetária, que é essas novas unidades monetárias sendo criadas aqui. E eu já falei em vídeos anteriores por que existe essa impressão monetária. Depois eu vou deixar aqui em cima os cards para vocês verificarem esses vídeos mais relacionados ao porquê que o governo brasileiro precisa se financiar através de dívida, e a questão do déficit fiscal como sendo um dos principais catalisadores para essa destruição estrutural do poder de compra, e por que isso vai ficando pior a cada ano. E aqui eu não estou falando do governo atual, nem do governo anterior. Isso, na verdade, não vai mudar no próximo governo, nem no próximo, porque isso precisa de uma mudança estrutural dentro da economia fiduciária. Todas as economias fiduciárias, basicamente, funcionam da mesma forma. Isso é uma questão estrutural e não do governo que está no comando. Obviamente, existem métodos que são mais favoráveis a essa diminuição ou a um caminho mais distinto, mais diferente daquilo que é praticado hoje em termos fiscais, mas eu não quero discutir política nesse vídeo. O nosso vídeo aqui hoje é sobre como o brasileiro comum pode lutar contra esse tipo de perda do poder de compra, contra esse empobrecimento estrutural que está acontecendo dentro da economia brasileira. E quando a gente, obviamente, pensa sobre isso, só existe um único método para, de fato, conseguir contrapor essa perda do poder de compra, esse empobrecimento estrutural, que é, de fato, através do investimento em ativos ou moedas fortes. Quando a gente está falando de ativos, existem vários tipos de ativos, tanto no Brasil quanto no mundo. E quando a gente está falando de moedas fortes, existem outras moedas, como, por exemplo, o dólar, o euro, a libra esterlina, o franco suíço. Mas quando a gente observa de fato a evolução desses ativos em relação ao crescimento da base monetária do real, é onde a gente percebe que existe poucas coisas que são capazes de fazer essa proteção para o cidadão brasileiro. E além do mais, esse tipo de movimentação, esse tipo de alocação de capital é justamente o que
torna cada vez maior a disparidade social no Brasil. E aqui eu não estou culpando os ricos por eles estarem justamente alocando capital em ativos financeiros. Isso é questão de sobrevivência. Mas eu estou falando justamente porque isso causa um efeito de segunda ordem, que é o aumento dessa disparidade social. Por quê? Porque geralmente o pobre ele não tem capacidade para alocar dinheiro e ativos e ele mantém as suas reservas financeiras, o seu capital em dinheiro. E como a gente já falou aqui anteriormente, o aumento da base monetária ele vai reduzindo o poder de compra de novas unidades monetárias. Isso obviamente faz com que esse capital, esse trabalho que esteja guardado em dinheiro, fique cada vez mais com um valor cada vez menor ao longo do tempo. Por outro lado, o cidadão rico, o indivíduo que tem algum conhecimento financeiro, ele vai pegar esse dinheiro, não vai deixar em real e ele vai alocar em ativos financeiros que possam rentabilizar. Essa rentabilização é justamente esse movimento de sobrevivência que qualquer indivíduo faz hoje para tentar contrapor esse processo estrutural de degradação de poder de compra. Só que existe um grande problema, porque esses ativos financeiros, principalmente no Brasil, eles possuem pouquíssima capacidade para conseguir contrapor essa degradação monetária causada pela impressão desenfreada de dinheiro no Brasil. E quando eu coloco justamente essa tabela aqui, isso tudo fica evidente, tá? Nessa tabela a gente tem o desempenho do Bitcoin e ativos tradicionais nos últimos 10 anos. Mas eu não vou falar no Bitcoin ainda. Aqui embaixo, a primeira linha dessa tabela, vou até tirar minha câmera para vocês verem melhor, é a Selic média, que é basicamente a taxa de juros média dos títulos públicos brasileiros. E a gente consegue perceber que ao longo dos últimos 10 anos, ela rentabilizou cerca de 9,36% ao ano, aqui dentro dessa janela de observação de 2014 para cá. Por outro lado, a Bovespa rentabilizou aí cerca de 9,75% durante esse período, ficando bem similar àquilo que é a renda fixa e, de fato, quando a gente para observar o crescimento da base monetária nesse período, que foi mais ou menos ali de 12% a 13% que eu estava falando para vocês, somente 2 ativos aqui, excluindo o Bitcoin, eu vou já chegar lá, é que conseguiram de fato chegar próximo de contrapor essa perda do poder de compra, que é através da Nasdaq e o S&P 500. Algo que muitos investidores hoje fazem é retirar o dinheiro do Brasil e alocar em ativos lá nos Estados Unidos. Essa tem sido uma forma constante de conseguir contrapor parte dessa perda do poder de compra, mas a gente ainda está falando de cerca de 12% a 13% de inflação monetária ao ano no Brasil, partindo aí desde 2010. Dava para ficar pior se a gente pegasse mais um tempo, uma janela de observação ainda maior. Já quando a gente coloca o Bitcoin nessa tabela, nesse cálculo, tá? Aqui fica claro e fica bastante simples de entender por que o Bitcoin tem sido a melhor forma do cidadão brasileiro conseguir contrapor essa perda do poder de compra da moeda brasileira. O Bitcoin, de 2014 para cá, teve um retorno médio de 185% aproximadamente. Isso aqui é a única forma, dentre essas outras, obviamente a Nasdaq conseguiu um retorno médio de 15%, enquanto a inflação ali brasileira, inflação monetária seria de 12% a 13%, a gente teria um ganho mais ou menos de 2% em 10 anos. Isso seria um ganho muito pouco. Agora, quando a gente está observando o Bitcoin, ele esteve crescendo 185% nos últimos 10 anos e é justamente o motivo de isso ser tão importante para o cidadão brasileiro conseguir se proteger da degradação do seu poder de compra. Além disso, obviamente, quando a gente está falando em ativos financeiros domiciliados no Brasil, existe uma série de outros problemas que também surgem. Por esses ativos financeiros estarem domiciliados no Brasil, eles irão ficar suscetíveis a movimentações que o governo fizer. E a gente tem visto várias movimentações preocupantes em relação ao governo brasileiro, principalmente no que diz respeito ao bloqueio de redes sociais, a quebra do sigilo bancário, a possível quebra do sigilo telefônico também. Então todas essas informações começam a surgir na nossa frente e nos fazer questionar se de fato ter investimento no Brasil é uma boa coisa quando
nós percebemos que o nosso governo está cada vez minando as liberdades individuais da sua população, e no quesito financeiro e também no quesito de liberdade econômica no geral, tá? É justamente por isso que a gente tem batido essa tecla em relação ao Bitcoin e como ele pode ser um ativo de proteção para o longo prazo, não só no que diz respeito à perda do poder de compra, mas também em termos de liberdades econômicas. É justamente por isso que no dia 26 de setembro agora desse mês, a gente vai fazer uma imersão sobre Bitcoin 100% gratuita com o apoio da Bybit aqui, justamente para abordar 5 métricas para entender o preço do Bitcoin. Além do mais, essa imersão ela vai ser bem importante para você que está começando a entender como alocar no Bitcoin ou como vai estar alocando, aprender como alocar nos próximos 5, 10 anos aí para frente, justamente pelo fato de que nós teremos uma imersão ao vivo e, além disso, você vai receber um relatório 100% gratuito. Foi um dos relatórios que a gente fez lá para assinantes do Blocktrends Pro e você pode ter acesso a esse relatório destravando aí tanto a parte de conteúdo relacionado à macroeconomia e análise on-chain do Bitcoin, como também 5 métricas on-chain que a gente vai estar discutindo dentro dessa imersão gratuita, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo e eu recomendo fortemente que você faça parte dessa imersão, porque nós estaremos discutindo sobre Bitcoin e criptomoedas lá e como você pode se preparar para os próximos anos. Então não se esqueça de estudar o Bitcoin. Se você busca mais conhecimento, mais informações sobre Bitcoin, aproveite para se inscrever aqui no canal do Blocktrends e deixar o seu like caso você tenha gostado desse conteúdo. Se você já viu os vídeos anteriores, comenta aqui embaixo que outros materiais a gente pode estar trazendo aqui para vocês em relação à economia e Bitcoin. E se você também busca mais informação qualificada em relação a trading e conteúdo mais denso, você pode conhecer a nossa plataforma do Blocktrends Pro, que também está aqui no link da descrição. No mais, para negociar Bitcoin e criptomoedas, nós recomendamos a Bybit, porque é apoiadora aqui do canal. E se você quiser descobrir aí 5 métricas importantes para avaliar o preço do Bitcoin e, além do mais, destravar um relatório completo sobre a estrutura atual do mercado, tanto no quesito macro quanto no Bitcoin, aproveite para se inscrever aí na imersão Bitcoin que a gente vai fazer nesse mês. Então não perca tempo, faça a sua inscrição e deixe o seu like aqui no vídeo também para a gente continuar compartilhando esse material. Muito obrigado para você que esteve comigo até aqui e a gente se vê num próximo material aqui no Blocktrends. Tchau!